Olá, turma do quinto ano, saudações! A nossa videoaula de hoje, de matemática, vamos estudar sobre ângulos, certo? Então, você pode estar em casa pegando seu material didático, tá? O livro de matemática, e tá abrindo na página 31 do capítulo 2, certo? Nós estamos estudando o caderno 3, tá? Então, vamos iniciar a nossa aula? O que é o ângulo? Como vocês podem observar na imagem ao lado, o ângulo é uma abertura formada entre duas semirretas de mesma origem. Observem só a imagem, tá? Que é apresentada. Que é formada por duas semirretas. A semirreta A e a semirreta B. Onde as duas têm o mesmo ponto de origem, que é o O, tá bom? Então, onde está o ângulo da imagem? O ângulo, ó, essa partezinha vermelha. É como se fosse o cantinho, né? O canto, né? Das semirretas, tá bom? Então, os ângulos, eles podem ter vários tipos de classificações, tá? Então, o ângulo agudo, né? Ele é um pouquinho fechado, olha só o ângulo agudo. Ele é um pouquinho fechado, tá? E ele é menor, a medida dele, do que 90 graus, tá? A medida dele é menor do que 90 graus, porque ele é mais fechadinho. Então, quando a gente vai tratar de ângulos, a medida é em graus. Graus é quando tem esse ozinho, tá? A medida é em graus, tá bom? Esse ozinho juntamente com o número, certo? Então, o ângulo agudo, observem na imagem, que ele é um pouco fechadinho e a medida dele é menor do que 90 graus, tá? O ângulo reto. O ângulo reto, como vocês podem observar na imagem, ele é bem retinho, tá? Por exemplo, os cantinhos de um quadrado, de um retângulo, tá? Eles são retos, tá? Então, a medida dele é igual a 90 graus, tá? O ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é o quê? Ele é bem aberto. Ele é maior do que o ângulo agudo e ele é maior do que o ângulo reto. Então, observe aqui, ó, o desenho do ângulo obtuso, que ele é bem aberto, tá? É como se fosse o cantinho de um triângulo, a parte de cima do triângulo, tá? E a medida dele é maior do que 90 graus, porque 90 graus é o do ângulo reto. Então, o obtuso, ele é maior, é maior tanto do que o agudo, do que o reto, tá? É mais. E o ângulo raso, tá? O ângulo raso, ele é retinho, como vocês podem ver, tá? E a medida dele é 180 graus, tá bom? Como vocês podem observar aí, a medida do ângulo raso, ele é 180 graus. A metade de uma circunferência, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de ângulo, a gente pode comparar os ângulos, tá? Aos ponteiros de um relógio, tá? Então, observe aí as imagens, os ponteiros dos relógios e vamos lembrar os tipos de ângulos que nós estudamos, certo? Então, olha só, o reloginho vermelho, a medida dele, ele é o quê? Ele é quase um ângulo raso, tá? Mas aí ele é o quê? Obtuso, porque ele não está totalmente reto. O reloginho amarelo, ele é um pouco fechadinho. Então, quando o ângulo é mais fechado, como vocês podem observar, ó, ele é mais fechado, então ele é o quê? Agudo, tá? Os ponteiros do relógio verde, olha só como são retinhos, então é um ângulo reto, ok? O relógio azul, olha só, ele não está totalmente reto, mas só que está bem aberto. Então, ele é um ângulo obtuso, tá?
E o último relógio, né, os ponteiros que a gente vai observar agora, olha só, está totalmente, né, reto, os ponteiros estão iguais, tá? Bem alinhados, né? Então, ele é o quê? Ele é um ângulo, tá? Raso, tá? Porque ele é todo alinhado, certo? Para medir os ângulos, a gente pode estar usando um tipo de régua, que é o transferidor, tá? Transferidor é um tipo de régua utilizado para medir os ângulos. Olha só. Olha só como vocês podem observar. Observem a imagem do transferidor, certo? Então, esse transferidor, a medida dele, tá? É a metade de um círculo, tá? Ó, ele mede, tudo isso daqui é 180 graus, ok? Então, se eu quero medir um ângulo, como é que eu faço? Tá? Eu vou observar, colocar a régua em cima, que a régua geralmente ela é transparente, e eu vou ver, ó, para dizer que aqui, ó, vou fazer aqui um ângulozinho para vocês observarem, tá? A medida desse ângulo. Então, esse tipo de ângulo aí que eu acabei de desenhar, ele é um ângulo agudo, ele é um pouco fechadinho. Então, a medida dele deu em quê? No 40, tá? Então, ele vai ter 40 graus, certo? Vou fazer outro tipo de ângulo, olha só, ó. Esse tipo de ângulo é um ângulo reto. Olha só, esse ângulo reto, né? Ele mede o quê, ó? 90 graus, certo? Então, vocês podem estar, né, utilizando o transferidor para medir os ângulos, tá? Você vai verificar onde as aberturas, tá, se encaixam na medida, certo? Vou fazer agora outro tipo de ângulo, olha só. Se ele for todo retinho assim, ó, ele é um ângulo raso. Então, um ângulo raso, a medida dele é de toda essa metade da circunferência, que é 180 graus, tá bom? Agora eu vou fazer um ângulo obtuso. Olha só, um ângulo obtuso. Olha só a medida dele, onde é que tá. Geralmente, gente, a medida é essa quantidadezinha na parte inferior, na parte de baixo, viu? Então, a medida desse ângulo é 120 graus, tá bom? Então, não é difícil medir um ângulo, você tendo um transferidor, que é a régua para medir ângulos, é facilzinho para você observar a medida, tá? Do ângulo qual você quer saber a medida. Então, vamos fazer uma revisãozinha sobre a nossa aula de hoje. O ângulo de 90 graus, também ele é chamado de letra A, ângulo agudo, letra B, ângulo obtuso, letra C, ângulo reto, letra D, ângulo trocado. Ângulo trocado? Nós estudamos esse tipo de ângulo? Existe? Eu acho que não. Então, nós estudamos que o ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Então, um ângulo reto, a medida dele é de 90 graus, tá bom? Não esqueçam. Vamos lá para outra perguntinha. O maior ângulo que um triângulo pode ter é dito que ele é o quê? Reto, agudo ou obtuso? Qual deles que eu disse que ele é bem aberto, que ele é maior do que 90 graus? Estão lembrados? O ângulo reto, a medida é 90 graus. O agudo é menor do que 90 graus.
E a resposta é o obtuso, que ele é bem aberto. Eu vou fazer aqui o desenho aqui de um ângulo obtuso, ó. Ele é bem aberto, tá? Então, a medida dele é bem maior do que 90 graus. Então, o maior ângulo que um triângulo pode ter é um ângulo obtuso, tá, galerinha? Não esqueçam. Então, a nossa videoaula de hoje, nós estudamos os tipos de ângulos. Vimos que a régua para medir, tá? Um ângulo é o transferidor. Você pode estar utilizando também para as nossas atividades, certo? E após a nossa videoaula, você vai fazer uma leitura nas páginas 31 a 37 do nosso livro didático e responder as páginas 37 e 38, tá? Essa atividade você vai estar enviando até o dia 28/8, sexta-feira, até às 17 horas, tá bom, turminha? Então, nossa aula de hoje se encerra por aqui. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!